No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Olá! Está começando mais uma edição do Radar de Notícias. Radar de Notícias, que é o programa mais tradicional da cidade de Guarulhos há mais de 36 anos no ar. Não esqueça de nos seguir pelo Facebook, pelo Instagram, de se inscrever no nosso canal do YouTube e de acessar o nosso site radardeguarulhos.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso programa. Daqui a pouquinho estará aqui comigo o colunista político mais bem informado da cidade de Guarulhos, Rabi Kalil, para falar sobre a reta final do período de convenções e o que pode mudar daqui até o dia 15 de agosto. Recado importante também do Momento Fala Povo. Envie a sua denúncia, demanda, reclamação, pedido de socorro para o número 11 99 507 6900, como está aqui no seu televisor, para que a nossa equipe possa fazer a curadoria do conteúdo. E por fim, vamos lá, fazendo aqui o Momento Merchan. Olha o que tem aqui nas minhas mãos, tá fresquinho, cheiro de jornal que acaba de sair do forno, mais uma edição do impresso do Radar de Notícias, mais um trabalho que suga muita da nossa energia, temos que ser sinceros com vocês, mas que a cada vez que uma edição dessa fica pronta, eu fico muito feliz. E na próxima, nessa quinzena, hein? Agosto começa e já tem jornal sendo produzido. No fim dessa quinzena, teremos mais um exemplar do Radar de Notícias. Na manhã desta segunda-feira, nós soubemos, através de uma publicação do secretário de Esportes, o vereador eleito Ticiano, que houve um episódio de furto de fiação no ginásio João do Pulo. A nossa produção tem algumas imagens para exibir, veja só vocês. A fiação depenada, material arrancado, pessoas criminosas, inescrupulosas, vagabundas, que invadiram o espaço do João do Pulo. Olha aí, o disjuntor foi levado embora, fiação pendurada. Temos uma outra imagem também de uma caixa de luz mais aproximada, salvo engano, nós temos 3 imagens. E essa ocorrência, ela aconteceu na madrugada de domingo para hoje. E aí o vigilante que fica ali no João do Pulo, hoje de manhã, ao chegar ao local, constatou o roubo da fiação e o equipamento de prática esportiva da nossa cidade às escuras. É absolutamente lamentável, revoltante e entristece a todos nós, porque, por exemplo, não faz muito tempo que o secretário Ticiano e a Secretaria de Esportes entregaram uma academia para a prática de esportes para os atletas da nossa cidade. Existem uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas ali no João do Pulo, como, por exemplo, as aulas de dança. E aí pessoas criminosas, porque esse é o nome que tem que se dar para quem faz isso, invade o local, faz o roubo da fiação e danifica um equipamento público recém-entregue. A sorte é que a Secretaria de Esportes é formada por pessoas que são duras na queda. Elas não desistem, elas têm afinco com o patrimônio público. E aí hoje de manhã eu conversei largamente com o Ticiano por telefone e ele me disse algumas coisas. A primeira delas, que ele vai arcar com os custos, ou seja, falando português claro, vai bancar do próprio bolso a compra de câmeras. Porque veja só você, um ginásio como o João do Pulo não tem um sistema de monitoramento. Portanto, o criminoso ou os criminosos que invadiram ali e acabaram com o espaço público, depredaram e fizeram roubo de fiação, não serão identificados. Então, o Ticiano vai arcar com a compra de algumas câmeras, pelo menos na entrada e na saída, para que seja monitorado quem entra e quem sai. Vai registrar um boletim de ocorrência também. Já entrou em contato com moradores do entorno do João do Pulo para buscar alguma informação, ainda que informal, sobre quem pode ter feito isso. Mas o mais importante de tudo isso, numa força-tarefa, com funcionários de carreira e trabalhadores da Secretaria de Esportes, de forma emergencial, o reparo já foi feito. A nossa produção tem imagens para mostrar também. Vejam só vocês, essa é uma imagem alentadora, porque depois do breu, da penumbra, o João do Pulo foi feito o reparo. Por quê? Porque tem atividades lá. E hoje à noite, se não fosse feito esse reparo, não poderia haver essa atividade, a menos que fosse uma atividade no escuro,
que não é agradável e nem recomendado. Veja só vocês, essa é um vídeo que um funcionário do local gravou e mandou para o Ticiano, e o Ticiano me mandou também. Então eu quero agradecer ao Ticiano pela confiança. Veja só, aí a academia, onde os atletas da nossa cidade podem treinar, podem se exercitar. Tudo isso estava escuro e de forma emergencial o reparo foi feito. Olha aí, fizeram um conserto emergencial, é importante que seja dito isso. Nos próximos dias eles vão fazer o reparo completo para que o espaço público continue funcionando da melhor forma possível. E o que fica é o espírito público do secretário Ticiano e dos funcionários da secretaria, que fizeram o que era possível. Pelo que eu apurei, teve gente que contribuiu com um pouco de fiação que tinha em casa, um tinha fita isolante, outro tinha alicate, uns fazia bico de eletricista, fizeram uma força-tarefa e conseguiram consertar. Que bom! O secretário Ticiano, com poucos recursos, uma pasta com um orçamento, como diria o professor Raimundo, desse tamaninho, tem conseguido fazer entregas, e eu sou testemunha desse bom trabalho que está sendo feito à frente da Secretaria de Esportes, porque em edições anteriores do nosso jornal impresso, nós demos conta de entregas, de iniciativas que estão sendo feitas com criatividade. Recurso pouco, enxuto, mas as coisas têm sido feitas a contento ali na Secretaria de Esporte. E se você tiver alguma informação que possa contribuir para que nós possamos saber quem foi o responsável pelo furto dessa fiação, pode entrar em contato com o Radar de Notícias e nós vamos passar a informação adiante. Primeira segunda-feira do mês, retorno das sessões da Câmara Municipal, um semestre que promete dar o que falar, porque muitos vereadores são e serão candidatos a deputado, e a sessão de hoje já começa com algumas novidades. A primeira delas é a bandeira branca, é a trégua, são as pazes seladas entre os vereadores André Alves e Leandro Dourado. Depois de uma troca de farpas que escalou rapidamente na reta final do semestre legislativo, com direito a bate-boca na tribuna e vídeos para lá, vídeos para cá, com apelidos pejorativos e troca de acusações, na volta do semestre legislativo, o vereador Leandro Dourado sobe à tribuna e informa a todos que fez as pazes com o vereador André Alves. Sentaram, conversaram, pelo que os dois me disseram, foi uma conversa de 2 horas, hein? Haja aresta para parar, haja fio desencapado para resolver a situação, mas fizeram as pazes. Depois o próprio vereador André Alves veio conversar comigo, né? Eu o chamo carinhosamente, respeitosamente também, de xará. Conversei com ele explicou o lado dele, disse que se dispôs a ouvir o que o vereador Dourado tinha a dizer a ele, e no final das contas, o vereador Leandro Dourado, por exemplo, disse na tribuna que quem saiu ganhando com essa celeuma foi a população, porque o vereador Leandro Dourado apresentou uma série de demandas, o vereador André Alves também seguiu fazendo o seu trabalho, sem entrar na polêmica. Acho que é importante a gente deixar isso muito claro, né? Acho que a postura do vereador André Alves também nessa discussão, ao longo de todo esse processo, foi uma postura bastante correta. Ele não dobrou a aposta, ele não rebateu, pelo menos publicamente, esperou baixar a fervura, não tacou fogo, não apagou fogo com gasolina, como diz a minha mãe. Os ânimos foram serenando, e hoje fizeram as pazes como figuras públicas que são. E, enfim, que tenha sido um episódio que fique no passado, porque eu acho que, além de tudo, os parlamentares precisam sempre se respeitar, porque a premissa é que eles atuem como representantes do povo, levem ao executivo demandas do povo, fiscalizem o executivo em prol do povo, deixem as dificuldades de lado, deixem a disputa por reduto de lado, porque quem tem que sair ganhando é sempre a cidade de Guarulhos. E, apesar do desgaste, não tenham dúvida, os dois saíram um pouco desgastados dessa situação, porque não é muito bacana ficar com apelidinho para lá e apelidinho para cá. Acho que isso não engrandece a política, mas depois, entre mortos e feridos, se acertaram e se resolveram. Então esse foi um dos principais destaques da sessão de hoje. E o segundo grande destaque foi uma fala da vereadora Karina Soltur, do PSD, a sua primeira manifestação na Câmara, depois da convenção do PSD,
que oficializou a puxada de tapete. Ela que nutriu esperanças até a 1/10 hora de que seria oficializada como candidata a deputada. Assim não ocorreu e hoje ela subiu à tribuna para se manifestar. Uma fala dura, uma fala enfática. Ao final da sua manifestação, a vereadora Karina estava visivelmente emocionada, com a voz embargada, disparou ali contra o seu companheiro de bancada, vereador Geleia, pediu eleição para a liderança da bancada, porque o vereador Geleia foi escolhido como líder, supostamente por aclamação. A vereadora Karina disse, eu não votei em ninguém, pediu votação para a definição do líder do partido, numa clara demonstração de que os ânimos entre ela e o vereador Geleia não são dos melhores e, como eu disse, na reta final da sua manifestação, até mesmo com a voz embargada, disse que vai acionar o Ministério Público, vai acionar os meios competentes para pedir a sua saída do PSD, entre outras coisas, alegando violência política de gênero, e aí a gente precisa aguardar para saber o que pode acontecer. Lembrando que, se houver uma carta de anuência, se houver um acordo, a vereadora Karina sai do partido, pode ficar inclusive um tempo sem partido e depois pode se filiar a uma legenda. Caso isso não ocorra, se ela sair sem a anuência do partido, o partido pode pedir na Justiça Eleitoral a sua cassação, como ocorre no caso do vereador delegado Mesquita, que saiu do Republicanos e se filiou ao PP sem a carta de anuência e pode perder o seu mandato numa ação movida pelo deputado Jorge Wilson, que é o presidente municipal do partido. Então, a vereadora Karina faz a sua primeira manifestação pública depois do episódio que resultou na sua ausência de legenda e mostra que vai seguir batendo nessa tecla e diz que agora quem representará o seu projeto político é o seu marido, Eduardo Soutur. Pesquisa de intenção de voto, porque na manhã desta segunda-feira foi divulgada mais uma pesquisa de intenção de voto, medindo a preferência do eleitor guarulhense para, entre outras coisas, os cargos de deputado federal e deputado estadual. Foram ouvidos 1.100 guarulhenses entre os dias 27 a 29 de julho de forma presencial, o famoso tete-a-tete. Margem de erro, 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança da pesquisa, 95%. E ela está devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, sob o número SP-04911/2026. Nossa querida produção, vamos primeiro com os números de deputado estadual na tela. Vamos lá. Lembrando que essa é uma pesquisa espontânea em que o eleitor responde na lata em quem votará. Ou seja, o que é a pesquisa espontânea? O eleitor diz quem prefere votar, sem que lhe seja apresentado uma lista com os possíveis candidatos. Numericamente, quem está à frente é o delegado Mesquita, de Casa Nova, no PP. Ocorre que, como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, podemos dizer categoricamente que há um empate técnico entre o delegado Mesquita e o deputado estadual Jorge Wilson, que aparece com 9%. Por quê? Porque, veja que, como é uma margem de 3 pontos percentuais, existe um cenário em que o delegado Mesquita possa ter cerca de 10% das intenções de voto. E todas as vezes que a intenção de voto se sobrepõe em algum intervalo de tempo, um intervalo estatístico, há um cenário de empate técnico. Portanto, a pesquisa de hoje mostra, estatisticamente, numericamente, o delegado Mesquita na frente, mas tecnicamente empatado com o xerife. Também há um empate técnico entre o Mesquita e o Romani, só que estatisticamente nós podemos dizer que este cenário é improvável. E por quê, André? Porque eles só se encontram na faixa dos 10% no limite máximo da margem de erro, no cenário em que o delegado Mesquita pontua o mínimo possível, 10, e o Romani pontua o máximo possível. Isso seria muito improvável, portanto, é possível dizer que, estatisticamente, o Mesquita está à frente. Então, só para completar,
Delegado Mesquita lidera com 13%, Xerife tem 9%, Romani tem 7%, Márcio Nakashima tem 6%, mesmo número de Giovanni Sanches, com 5% vem Geleia Protetor, 4% Marcelo Seminaldo e Eduardo Suplicy, ambos do PT, ambos com 4%, Pastor Anistaldo 3%, Fernanda Curti do PT 2%, mesmo percentual de Janete Pietá, igualmente empatado com Delegado Olim. E eu chamo a atenção para o grande número de indecisos nessa pesquisa. São 26% de indecisos que não sabem ou não souberam e 11% que dizem que votarão em branco ou em nulo. Isso dá mais de 37% dos eleitores, ou seja, mais de um terço ainda não sabem quem vai votar. Então, essa é uma pesquisa estadual divulgada hoje pelo Instituto Intelligence, Pesquisa e Comunicação. E a disputa para federal, será que também está embolada ou tem alguém liderando o bloco de cima? Vamos aos números, deputado federal na tela. Nossa produção vai rodar aí. Vamos lá. Mais uma vez o gráfico. Se você quiser ver essa imagem, pause a nossa transmissão, dê um zoom, faça o print, espalhe à vontade. Veja que para deputado federal o cenário é um pouco diferente. Há também um empate técnico entre Guti, Eloy e Pietá, porque o Guti pode ter, pensando na margem de erro para baixo, 18, e na margem de erro para cima, 19. Portanto, como eles se cruzam em determinado intervalo, é um empate técnico, mas, diferentemente da eleição para estadual, em que você vê ali um segundo pelotão mais próximo da liderança, aqui nós já estamos diante de um cenário em que o Guti e o Eloy, ex-prefeitos da nossa cidade, têm uma vantagem mais confortável. Note que o Thiago Surfista, vice-prefeito, candidato pelo PL, aparece com 6. E na sequência temos Alencar Santana, 5, Érica Hilton, deputada federal, 4, Eli Correia Filho, 3, mesmos números de Renato Bolsonaro, que é irmão do Jair Bolsonaro, e o mesmo número de Kleber Ribeiro. Chama atenção para isso. O Kleber Ribeiro empatado com um ex-deputado, o irmão do presidente Bolsonaro e numericamente à frente do vereador com a maior votação da capital paulista, Lucas Pavanato. E o Kim Kataguiri, deputado federal do partido Missão, tem 2%. O ex-deputado Gileno Gomes tem 1%. Brancos nulos, não sabem, não responderam ou indecisos, juntos somam 34% das intenções de voto. Mais uma vez, o Instituto Intelligence, Pesquisa e Comunicação só testou o cenário só testou o cenário espontâneo. Não temos o recorte estimulado. É mais um instituto que só traz os números espontâneos. A grande missão dos candidatos da nossa cidade é fazer chegar na ponta da linha que ele é candidato, quem são os candidatos, e seduzir, atrair, cativar este eleitor, para que o eleitor se disponha a sair de casa e falar, eu vou votar no fulano ou na fulana, porque é da minha cidade, é de Guarulhos, vai mandar emenda, eu vou encontrar ele na feira, no mercado, na borracharia, vou cobrar dos problemas da cidade. Então, esse é o grande desafio. Primeiro, comunicar ao eleitor que é candidato. Segundo, apresentar uma plataforma que seduza esse eleitor para dizer, não vou votar num deputado que não tem vínculo com a cidade, eu vou votar no fulano. Veja que na pesquisa para estadual, a gente tem quase que a totalidade dos candidatos de Guarulhos. Os intrusos, entre muitas aspas, são o Suplicy, político histórico, e o delegado Olim, que sempre tem cerca de 5 mil, 7 mil votos aqui na nossa cidade. Para federal, um cenário um pouco mais aberto, mas ainda assim, entre muitas aspas, mais uma vez, espero não ser mal compreendido, os intrusos são diminutos. Você tem ali o Kim Kataguiri, você tem também o Pavanato, o Renato Bolsonaro, que não tem vínculo com a cidade de Guarulhos, é um pouco maior do que no cenário de estadual. Mas eu espero sinceramente que o eleitor guarulhense, em 4 de outubro, pense e tome a seguinte decisão. Vou votar em quem eu posso cobrar. Vou votar em quem tem compromisso com a cidade para mandar emenda, porque são essas pessoas que vão tentar
turbinar o orçamento da nossa cidade para a resolução de problemas. Então, tá aí o recorte da pesquisa de hoje, com certeza o Rabi Kalil vai comentar e a eleição está apenas começando. 16 de agosto começa a campanha e a melhor cobertura você vai conferir aqui no Radar de Notícias. Produção, rápido intervalo comercial, quando voltarmos, Rabi Kalil na bancada aqui comigo. Não saia daí e voltamos já. Como preparar uma cidade para o futuro? A Câmara Municipal de Guarulhos responde, com muito mais diálogo, trabalho, inovação e ainda mais proximidade com você. Sua participação é essencial para que a Câmara continue melhorando a vida de todos os guarulhenses. Acesse guarulhos.sp.leg.br e faça parte dessa transformação. Câmara Municipal de Guarulhos, evoluindo junto com a cidade. Medicina Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Unisa. O sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Ele é aberto para metalúrgicos, sócios e trabalhadores de outras categorias. Nosso clube tem piscinas, churrasqueiras, campo, ginásio poliesportivo, pesqueiro, sauna e muito verde, ar puro e muita paz. Chame no WhatsApp e saiba o que você precisa para frequentar esse espaço de lazer. A Unimed Guarulhos integra a maior rede de assistência à saúde no Brasil, com médicos que são referência em Guarulhos e região e que cuidam de milhares de vidas. Oferecemos ainda uma rede de unidades próprias para cuidar integralmente de nossos pacientes. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, porque cuidar é nossa vocação. Nos orgulhamos de cuidar da segunda maior cidade do estado de São Paulo, Guarulhos, oferecendo unidades preparadas para atender de forma humanizada, com segurança e equipes capacitadas. Unimed Guarulhos, cuidar de você, esse é o plano. Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. O Radar de Notícias está de volta para o bloco derradeiro do nosso programa, nesta segunda-feira, 3 de agosto, primeiro programa do mês de agosto, desse mês que marca o início da campanha. E para falar
da pesquisa, repercutir a pesquisa, do saldo das convenções nesses últimos dias de convenções partidárias e o que pode mudar até o início da campanha em 16 de agosto. Eu tenho o prazer e a satisfação de dividir a bancada com ele, o sempre elegante, o sempre sorridente e o eternamente bem informado Rabi Kalil. Seja bem-vindo, meu amigo, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite. André Coimbra, boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Até o dia 15 de agosto é o prazo aí legal para que todos os partidos que fizeram as suas convenções, agora a partir de hoje a gente já pode chamar todo mundo de candidato. Isso. Né? Aqui, ou em qualquer reportagem, qualquer matéria, nós já podemos dizer, né? Todo mundo, não existe mais aquela questão lá, pré-candidato, pré-candidato, não existe mais. Então agora, passadas as convenções, todos são candidatos e fica a expectativa que até o dia 15 de agosto, que é o prazo final, o último dia, para que todos os partidos façam e encaminhem os registros, o pedido de registro de suas candidaturas, de todos os deputados federais, estaduais, enfim, geral. E tem uma informação importante, Manda. o André. Tem uma informação importante, caso você, principalmente guarulhense, que estiver em trânsito no dia 4 de outubro, que será o primeiro turno das eleições, primeiro domingo de outubro, no dia 4 de outubro, haverá uma sessão especial dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Tá? Essa é uma informação quentinha que nós estamos passando aqui prontamente, em primeira mão aqui no Radar de Notícias, o André. Então, no dia 4 de outubro, se por acaso você conhecer alguém, ou se você mesmo estiver viajando, ou tem algum familiar que estiver viajando, mas não quer deixar de votar, então não esqueça de avisá-lo. Existe um cadastro até o dia 20 de agosto, esse cadastro precisa ser feito até o dia 20 de agosto, tudo pela internet, né? No próprio site do TRE. Você faz esse cadastro, informa que você estará em trânsito, que aí você sim estará habilitado da sua sessão tradicional para essa sessão especial dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde você poderá estar registrando seu voto sem ser punido ou ficar de garantir o seu voto. Então é uma informação, acho que relevantíssima, importante, válida, né? Não só para o eleitor de Guarulhos, para os moradores de Guarulhos, é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, porém qualquer pessoa que você conhecer que estiver em trânsito, peça para ele fazer esse cadastro, que aí sim ele estará habilitado para dar o seu voto no dia da eleição dentro do Aeroporto Internacional. Muito bem. Ô, Rabi Kalil, a gente ia começar o bloco com a pesquisa, mas já que a gente abriu falando das convenções, vamos seguir, a gente deixa a pesquisa para o final, pode ser? Então vamos lá. Você já falou que nós estamos na reta final das convenções. Eu vou trazer aqui uma questão e aí daqui a pouco a gente fala se é que algo pode mudar até o prazo limite do registro de candidaturas. Só para pegar as convenções dos últimos dias que oficializaram, porque na semana passada nós falamos de outros tantos partidos. Toca aí. Vamos lá. No sábado pela manhã, no ginásio do Ibirapuera, houve a convenção estadual do Republicanos para a cidade de Guarulhos. Por que isso importa? Lá foram oficializados os nomes de 2 candidatos a estadual. Um já está sentado na cadeira, deputado Jorge Wilson, que buscará a reeleição. O outro é recém-chegado ao partido, é um ex-vereador, muito bem votado, infelizmente não se elegeu, mudou de partido, saiu do PSB e foi para o Republicanos. Estamos falando de Wesley Casaforte, isso no sábado. Domingo pela manhã, no bairro da Liberdade, na capital paulista, a convenção estadual do Podemos. E de lá saíram 2 candidatos guarulhenses, Pastor Anistaldo, vereador eleito e agora ex-secretário de Habitação, e do ex-vereador Jorginho Mota, ele que desde o pleito de 2024 andou movimentando o tabuleiro político. Disputou a eleição de 24 pelo Agir, ficou brevemente no União Brasil e agora é candidato por deputado estadual pelo Podemos. E agora, nesta segunda-feira, o Avante oficializará nos próximos instantes a candidatura de Márcia Tasquete, ex-vereadora, ela que será candidata federal pelo partido Avante. Eu acredito, Ana, que aí você acaba mudando, você vê que você muda o perfil do eleitor. Então, eu, particularmente,
Eu não acredito mais nesses puxadores de votos. Aí, no lado da direita, você vê, o Renato Bolsonaro, ele aparece em todas as pesquisas aqui na cidade. Ele aparece por quê? Porque vai ser um cara que ele vai ter voto. Ele vai ser muito bem votado. Você pega o Lucas Pavanato, né? Nós estamos falando dele aqui há um ano. Sim. Há um ano falamos dele aqui no radar, André. Né? Ele teve 180 mil votos só para vereador na capital. Né? Ele não vai ter menos de 500 mil votos, menos de 400 mil votos no estado. Né? É um cara que vai também ser puxador de voto. E quando você fala... Mas que diferentemente de todos que você citou, não tem trabalho nenhum. Se for eleito é pelo sobrenome que carrega. Perfeito. Já é um perfil diferente. Você fala do Renato. Sem dúvida. É que o nome tem peso, Sim. É o outro nome. É que você estava vindo na linha de o eleitor vota em quem tem trabalho sólido. Aí entra o ismo. O Renato Bolsonaro, É que entra, tem um perfil que é um trabalho a ser feito, André, que a gente precisa citar, que existe o bolsonarismo hoje. Ah, com certeza. Né? E o bolsonarismo hoje, ele tem voto. Só isso explica o Flávio ter a resiliência que tem, aliás. Sem dúvida. Aí que eu falo, qual que é o trabalho do Flávio? Zero. Nenhum. É hora de encerrar, mas se você me permite, hoje teve uma pergunta do telespectador. Não vamos deixá-lo... Lógico que não. O seu amigo, nosso amigo, João Pedro Dias, pergunta o seguinte: Rabi, na sua visão, o Republicanos faz ao menos um estadual e um federal em Guarulhos? Federal do Republicanos? Não tem. Não. Não que eu saiba. Que eu saiba, mas não. Eles têm 2 nomes a estadual, que é o Casa Forte e o Xerife. O Xerife eu acho que caminha bem para a reeleição. O Xerife anda bem. Vai andar bem, está muito bem encaminhado, acredito na... Eu apostaria na reeleição do Xerife. Eu também. No nosso bolão interno aqui do programa, eu coloco o Xerife reeleito. Ah, mas ele não tem tido muito voto em Guarulhos. É uma verdade, mas também é verdade que ele tem muito voto fora e não depende necessariamente de Guarulhos. Não. E nas 3 eleições que ele ganhou, né, nas 3 eleições que ele venceu, né, sempre, no máximo, ele teve acho que 40 mil votos dentro da cidade. No universo de 150, 180 mil votos, 170 mil, ele teve aqui, eu acho que 40 mil votos do máximo, a melhor votação dele dentro da cidade. Muito bem. Rabi Kalil, são 19h05. Tem Momento Maguila hoje ou não? Tem Momento Maguila hoje vai para o time do Flamengo de Guarulhos, né? O time do Flamengo que, olha, chegaram, foi lá, bateram na trave, né? Agora, aquele camisa 8, manda embora o camisa 8, hein? Manda embora o camisa 8, que vai bater pênalti ruim assim, pelo amor de Deus, bicho. Vai lá, mas dá os parabéns aqui à diretoria, a toda a comissão técnica, ao pessoal do Flamengo. Inclusive, eu até repostei uma postagem do Guarulhos, do AD Guarulhos, né, fazendo uma provocação ao AD, continua na mesa, nada mudou, né, e tal. E o pessoal, futebol tem rivalidade, né? Você vai no ABC, tem rivalidade. Em São Paulo, tem rivalidade. Você vai no Rio de Janeiro, tem rivalidade. Né? Todas as cidades que obtêm mais de um time, é natural que tenha a sua rivalidade. Isso é futebol. Quem torce para o Flamengo, muitos comemoraram a perda dos 12 pontos do AD Guarulhos. Né? E agora, o AD Guarulhos, muitos que torcem do AD Guarulhos, estou falando de torcedor, muitos que torcem do AD Guarulhos comemoram a não subida do Flamengo. Então, mas está aí, meu Momento Maguila para eles também. Para o Roberto Pezão, grande Pezão. Semana passada eu esqueci de citá-lo, ele estava na audiência, viu? O Pezão. E ele está agora também. Está agora? Tá. Eu não sabia, então está registrado o Pezão aqui. E também para o prefeito de Jacareí, o Celso de Jacareí. Rapaz, você é famoso, hein, Rabi? Sua lista, prefeito de Jacareí. É o Celso. Você está sendo parado em padarias de Jacareí também? O Celso de Jacareí, através da sua assessora, a Gabriela. Muito Gabriela bem. Luiz. Então, deixar aqui registrado aqui um abração para o prefeito Celso de Jacareí. Minha meta de vida, produção, trabalhar e ser reconhecido a ponto de mandar um abraço pro prefeito de Jacareí. Um dia eu chego lá. E acredite, ele fica sabendo. Um dia eu chego lá. Rabi Kalil. Vambora. Foi um prazer ter você aqui. Semana que vem estamos de volta.
E, enfim, né, voltaremos aqui depois do domingo de Dia dos Pais. Rabi Khalil é papai, vai ganhar presente. Vou ganhar presente. Né? Eu ainda não sou, mas em breve serei papai, se Deus assim permitir. Se Deus quiser, vai. E olha, e seja pai de menina. Olha aí. Seja pai de menina. Siga esse conselho. Mas aí maravilhoso. Mas aí eu fico pensando na festa de 15 anos. Mas prepara o bolso. Não. Prepara o bolso, irmão. Aí o menino faz 15 anos, dá uma chuteira pra ele. Faça muito programa. Melhor. Você vai ter que fazer um radar 3 horas por dia, velho. Ó, agora é a hora que eu falo pra minha mulher, desliga o som da TV. Não, Jesus Cristo, Pelo não. amor de Deus. Enfim, vamos embora. Vambora. Amanhã, 18 horas, estamos ao vivo mais uma vez. E amanhã, 8 da manhã, tem a estreia do Radar de Notícias na TV Rede Alto Tietê. Nos prestigie mais essa conquista. Boa noite para você. Até amanhã, 18 horas. Se cuide, fique com Deus. Um abraço e tchau. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Radar de Notícias.